Imagine um número que por séculos tem sido associado à beleza, à harmonia e até mesmo à perfeição divina. Um número que dizem está presente em tudo, desde a espiral de uma galáxia distante até a proporção do seu próprio rosto. Ele é conhecido como a proporção áurea, o número de ouro, ou, para os mais místicos, o número de Deus. Mas será que essa onipresença é uma verdade universal? Ou uma ilusão cuidadosamente construída pela mente humana? Prepare-se para desvendar os segredos por trás dessa enigmática proporção e descobrir se a perfeição é um padrão cósmico ou apenas um reflexo da nossa própria busca por sentido. Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem buscado padrões, simetrias e uma ordem oculta no caos aparente do universo. Uma busca incessante por uma linguagem universal que conecte o homem ao cosmos. E nessa jornada, um número emergiu, envolto em mistério e reverência. Apelidado por alguns de o número de Deus, a proporção áurea. Há 2.500 anos, na Grécia Antiga, Policleto, o Velho, já buscava a simetria perfeita no corpo humano. Séculos depois, Leonardo da Vinci, com seu icônico homem vitruviano, traduziu essa busca em um diagrama que, ainda hoje, nos provoca a ideia de que somos um reflexo da ordem natural, com proporções divinas inscritas em nossa própria carne. Mas será que essa perfeição é uma descoberta ou uma invenção? A proporção áurea parece ter deixado suas marcas em civilizações e épocas tão distantes quanto a Babilônia e a Assíria. Ela surge nas espirais das conchas marinhas, no sorriso enigmático da Mona Lisa, nas grandiosas pirâmides do Egito, nos templos gregos e romanos e até na ousada estrutura metálica da Torre Eiffel. Uma constante que, à primeira vista, parece ser a assinatura de um arquiteto cósmico, presente em tudo, desde o micro ao macro. Mas quão profunda é essa presença? E o que ela realmente significa? No século XIII, o matemático italiano Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci, desvendou uma sequência numérica que, sem querer, revelaria um dos segredos mais belos da matemática. Começando com um problema aparentemente inofensivo sobre a reprodução de coelhos, Fibonacci deu origem à famosa sequência. Uma progressão simples, onde cada termo nasce da soma dos dois anteriores. Mas a verdadeira magia aparece quando comparamos um número ao que o precede, uma relação que se repete, se ajusta e, aos poucos, revela uma proporção misteriosa, tida por muitos como a assinatura divina. Uma espécie de fórmula estética que, dizem, está presente em nós mesmos, nas proporções do corpo, no formato dos dedos, no sorriso, no olhar. Um festival matemático que alguns chamam de a receita secreta da beleza. Mas a influência da proporção áurea não se limita à Terra. Astrofísicos apontam para padrões semelhantes em lugares inesperados do cosmos. Algumas galáxias espirais, as vibrações ocultas das estrelas. Seria o eco cósmico de uma proporção humana, uma ponte entre a escala da arte e do corpo e a vastidão do universo? Ou será que estamos apenas projetando nossos próprios padrões em um universo indiferente? A crença na onipresença da proporção áurea é tão forte que nos leva a questionar: ela realmente está em tudo? Ou nós a procuramos com a mesma fé com que alguns encontram seu signo do zodíaco no horóscopo? Quanto há de verdade
e quanto de uma necessidade humana em reduzir a complexidade do mundo a relações simples e compreensíveis. O debate persiste entre o desejo de um Deus matemático perfeito que dá sentido à existência e a quantificação fria da realidade. É aqui que a história se torna bizarra. Muitos entusiastas da proporção áurea a veem em todo lugar, desde a disposição das sementes de um girassol até a estrutura de uma obra de arte, passando pela anatomia humana e até mesmo pelo mercado financeiro. No entanto, críticos argumentam que essa busca é muitas vezes seletiva, ignorando as inúmeras instâncias onde a proporção não se encaixa perfeitamente. Eles sugerem que a mente humana, ávida por padrões, pode enxergar a proporção áurea, onde ela é apenas uma aproximação, ou, em alguns casos, uma mera coincidência. Será que estamos sendo enganados por nossa própria percepção? Ou há uma verdade mais profunda que se esconde por trás dessa obsessão? Por exemplo, a suposta presença da proporção áurea nas pirâmides de Gizé é frequentemente citada, mas medições precisas revelam que as proporções reais são ligeiramente diferentes. Da mesma forma, enquanto alguns artistas renascentistas, como Leonardo da Vinci, de fato estudaram e aplicaram proporções em suas obras, a ideia de que cada detalhe segue rigorosamente a proporção áurea pode ser um exagero. A verdade é que muitos desses exemplos são aproximações, e a interpretação de sua presença pode ser mais uma questão de fé do que de fato matemático irrefutável. O misticismo em torno do número de ouro, que remonta aos pitagóricos, pode ter alimentado essa busca por uma divina proporção em tudo o que nos cerca. A matemática, uma linguagem universal que conecta o ser humano aos padrões da arte, da biologia e do cosmos, não significa que exista um único número mágico governando tudo. O que realmente conecta essas dimensões é a tendência da natureza e do ser humano de gerar proporções, simetrias e regularidades que nos ajudam a entender o mundo. A proporção áurea é apenas uma das muitas fórmulas possíveis, talvez a mais famosa por sua elegância e pelas vezes que parece se aproximar de fenômenos naturais e criações humanas. Mas essa aproximação é suficiente para justificar seu status quase mítico? No design, na arquitetura e na arte contemporânea, a proporção áurea continua a ser uma ferramenta valiosa, mas não a única. Designers e arquitetos a utilizam conscientemente para criar composições esteticamente agradáveis, mas também exploram outras proporções e princípios de design. A regra dos terços, na fotografia, por exemplo, é uma simplificação da proporção áurea, mas não é idêntica a ela. A ideia de que a proporção áurea é intrínseca à natureza e superior a outras técnicas é um ponto de debate constante, especialmente em campos como o audiovisual e a fotografia. A questão interessante não é se o número áureo está realmente em toda parte, mas por que continuamos procurando por ele? Por que nos atrai tanto a ideia de que uma simples proporção possa estabelecer uma ponte entre nossa anatomia, os templos gregos e as espirais galácticas? Talvez tudo seja fruto da nossa obstinação em encontrar sentido, onde talvez só haja acaso. Será que realmente compartilhamos um padrão secreto com as estrelas? Ou o inventamos porque nos fascina nos reconhecer em tudo o que brilha? Essa resposta, caros espectadores, nos obrigaria a disparar toda a artilharia do pensamento, da filosofia, da arte, da história, da física e, claro, da matemática. Seria necessário escrever tratados inteiros, organizar congressos e talvez até invocar os próprios Policleto e Fibonacci para nos marcar o ritmo.
Difícil, não é? Mas a beleza da história bizarra reside justamente nessa busca incessante, nessa curiosidade que nos impulsiona a desvendar os mistérios mais profundos, mesmo que a verdade seja mais complexa e menos divina do que gostaríamos. A proporção áurea, seja ela um segredo cósmico ou uma projeção humana, continua a ser um dos mais fascinantes enigmas da nossa história. E você, o que pensa sobre o número de Deus? E se gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal História Bizarra. Até a próxima.